pessoas que não puderam estar presentes, né? E se vocês também quiserem rever o conteúdo, então ela só vai ser usada para isso. E aí a gente vai subir o link no YouTube, que a gente chama de lista fechada. A gente vai deixar essa lista fechada só para quem tem acesso ao link que vai conseguir acessar o vídeo. Ele não vai ficar aberto para todo mundo, não, tá bom? Então, só para vocês saberem, a gente vai usar esse vídeo para quem está aqui nessa turma agora, tá bem? Gente, então, boa noite a todas e todos. Nós, do Instituto Guaicuí, estamos muito felizes de iniciar esse curso que chama Tecendo Projetos, né? Muitas pessoas que estão aqui já fazem parte dos conselhos, das comissões, já estão organizados e organizadas no processo de reparação, mas muitas pessoas não estão, né? Mas são pessoas atingidas, têm interesse em aprender a escrever seus projetos, a participar do processo, a entender mais o que é esse dinheiro que está vindo para a reparação das comunidades. E como a gente vai ter um curso aí de 5 módulos, é muito importante que vocês entendam do que se trata e todo mundo fique na mesma página. Então, essa aula inaugural desse curso, ela é para a gente relembrar o que é o acordo judicial, o que é o anexo 1.1 e como que a gente pode pensar projetos dentro desse anexo 1.1, né? Que a gente chama de anexo 1.1, mas nem todo mundo sabe. Hoje de manhã, a gente teve a nossa primeira turma e teve um pessoal que falou comigo assim, não, Júlia, olha, eu nem sei o que é anexo 1.1, eu sei que vai vir um dinheiro aí para reparação, mas não sei exatamente o que é. É muito importante que todo mundo tenha oportunidade de saber o que é esse recurso, para que ele vai ser utilizado, né? E como que a gente pode usufruir dele também, tá bom? Então, eu peço desculpas a quem já está há mais tempo nesse processo, a quem já tem as informações que aqui a gente vai dar hoje, mas é muito importante que a gente fique todo mundo na mesma página para a gente seguir bem as próximas etapas. E aí até peço ajuda aos conselheiros e conselheiras que estão aqui, aos integrantes de comissão, que nos ajudem aqui, né, dando um pitaco, complementando alguma informação que, porventura, eu não consiga dar completa, tá? E aí, como a gente está se apresentando aqui hoje, muitas pessoas não me conhecem ainda, é importante que eu diga quem eu sou, né? Eu vou pedir também aos 2 colegas do Guaicuí que também estão aqui para que se apresentem. Eu sou Júlia Barbosa, hoje eu estou na assessoria-chefe do que a gente chama de Escritório de Projetos Socioeconômicos, que a gente tem aqui dentro do escritório, a gente tem uma atenção especial para o anexo 1.1, que, traduzindo o nome dele, né, é a parte do acordo que vai fazer projetos de demanda das comunidades, né, e crédito e microcrédito. E eu sou formada em Ciências Sociais, sou especializada em desenvolvimento ambiental, né, tenho uma especialização em desenvolvimento ambiental, e um MBA, que nada mais é do que uma pós-graduação com uma sigla em inglês, metida besta, né, em gestão de projetos. E trabalho há mais de 15 anos com desenvolvimento de projetos, organização comunitária, né, desde a Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, que eu trabalhava com os projetos ligados à atividade do petróleo, até aqui em Minas Gerais, trabalhando com os projetos dentro da reparação do rompimento de Brumadinho, né? Então, são 15 anos de trajetória aí, organizada e pensando projetos para as comunidades atingidas ou de atividades de mineração, tá bom? Então, boa noite para todas e todos. Vou passar para o meu colega Geraldo, para ele se apresentar, e depois eu peço ao Vitor que se apresente também. Olá, pessoal. Boa noite. Meu nome é Geraldo. Eu faço parte da equipe... Boa noite. Boa noite. Eu faço parte da equipe da Júlia, né? Boa noite. Do Escritório de Projetos Socioeconômicos, né? Eu tenho formação em Ciências Econômicas e, ao longo da minha carreira, eu tenho trabalhado muito com comunidades em projetos de natureza social e projetos produtivos também, né? A gente costuma contribuir nessa parte mais de pensar como que os projetos podem se organizar e gerar trabalho e renda, né? Como é que a comunidade pode organizar para desenvolver projetos visando o desenvolvimento social e econômico dela também. É um pouco o que a gente espera que está podendo contribuir com vocês aqui nessa discussão, nesse curso, tá? Obrigado. Bom, pessoal, boa noite. Eu sou o Vitor Carvalho, né? Eu sou biólogo. Também tenho experiência aí na área de projetos sociais, socioambientais, principalmente na área da pesca artesanal, né? Então, estou vindo lá da Bacia de Campos, trabalhando com os impactos, né, da indústria de petróleo e gás junto às populações pesqueiras, né, marisqueiras, pescadores marítimos, costeiros, também desenvolvendo projetos, né, apoiando na organização, né,
E você está da melhor maneira possível tentando desenvolver estratégias, né, de trabalho, de renda e desenvolvimento comunitário. Estou chegando aqui no território agora, né, no Guaicuí, trabalhando nesse contexto tão terrível, né, de atendimento, de rompimento de barragem, e estou aqui no Guaicuí para apoiar e para assessorá-los da melhor maneira possível. Tá? Pode contar comigo. Obrigada, Vitor. Eu queria também saber, já que a gente está se apresentando, quem são os conselheiros e conselheiras dos conselhos regionais da região 4 e 5 que estão aqui, dos conselhos locais e regionais? Se o pessoal puder levantar a mão aí para a gente. Tem 9 anos fazendo reunião com a comunidade e não resolve isso. Pessoal? Então, vamos seguindo? Valério, Michael, estou levantando a mão. Marcelino, tá vendo, gente? Então, alguém gostaria de falar? Alguém que é representante do conselho e dos setores do Anexo 1.1 gostaria de se apresentar e falar um pouquinho sobre o Anexo 1.1? Dar uma apresentada de leve? Não? Então, a gente vai fazendo isso ao longo do curso, tá bom? A gente vai fazendo juntos. Mas é importante saber que a gente tem a presença aqui, pessoal, né? Quem está chegando agora, de representantes. Cleisa, eu vou fechar seu microfone um minutinho que abriu aqui sem querer, que dá interferência, tá bom? Aí a gente mantém os microfones fechados. Mas é isso, gente. Então, queria dar boas-vindas a quem está chegando agora, boas-vindas a quem já está nesse processo há muito tempo, boas-vindas a quem está retornando. É muito importante ter vocês aqui nesse espaço de hoje. Vamos lá, gente. Vou falar um pouquinho sobre o nosso acordo de convivência, que eu acho que é importante a gente fazer para a gente seguir bem aqui nesse espaço de hoje. Vocês já viram aqui que eu fechei alguns microfones, porque quando a gente abre o microfone, a gente dá interferência. Então, para quem está ouvindo, começa a dar chiado, às vezes atrapalha para ouvir. Então, é importante que a gente mantenha os microfones fechados quando a gente não estiver falando. Se o microfone abrir, por acaso abrir, né? A gente, aqui do Guaicuí, tem uma capacidade de fechar os microfones. Então, a gente vai fechar os microfones. Se, por acaso, você estiver querendo falar e a gente fechou o microfone e você não conseguiu levantar a mãozinha, não conseguiu se inscrever, pode abrir o microfone e falar assim, não, eu quero falar. Aí, a gente passa a fala para vocês, porque nem sempre as pessoas conseguem controlar, né? Às vezes, no celular é chato levantar a mãozinha, escrever no chat. Então, a gente pede a vocês que, se por acaso a gente fechar o microfone, mas vocês querem falar, pode abrir de novo e falar assim, não, eu abri porque eu quero falar. E aí, eu passo a palavra para quem quiser falar, tá bom? Esse espaço aqui é um espaço diferente, ele é um espaço de formação, então ele é um espaço de curso mesmo, né? A gente vai trazer muita informação, mas a gente gostaria que fosse um espaço também de debate, de discussão coletiva, né? Para a gente tirar dúvidas, para a gente se conhecer, para que vocês também se conheçam. Então, essa primeira aula, ela vai ser mais eu falando aqui, Geraldo falando, Vitor falando, mas as próximas aulas a gente quer organizar de mandar material para vocês com antecedência, para que a gente possa fazer de forma mais participativa e organizada, tá? Então, a gente sugere que o tempo de fala nessa primeira aula seja por volta de 3 minutos, até 3 minutos se tiver uma dúvida, se quiser fazer um comentário. Para as próximas aulas, a gente vai fazer outros combinados de participação, tá bem? E aí, outra coisa que a gente pede é, se a gente tiver começado um debate aqui, uma conversa, e a pessoa tiver inscrita e ela quiser se reinscrever, aí a gente pede que sempre a gente priorize a pessoa que ainda não falou para falar primeiro. Então, vamos supor que o seu Veluciano se inscreva aqui para falar, mas ele já falou. Aí eu vou pedir para ele passar a vez, às vezes, para a Ivanete, que não falou ainda, porque ela vai querer falar, e a gente vai organizando assim para garantir que todo mundo fale, não espere muito tempo para se manifestar, tá bom? Então, a gente sempre vai priorizar, mas vai garantir a fala de todo mundo. E, por último, a gente peço para que a gente mantenha o foco no conteúdo aqui da nossa reunião e da nossa aula, né? Porque a gente vai chamar de aula mesmo porque é um curso que vai dar certificado, formação, né, para vocês em proposição de projetos. E aí, gente, o que é esse curso de Tecendo Projetos, que a gente já está chamando de Tecendo Projetos? Ele é um espaço formativo mesmo, que tem como objetivo apresentar para vocês, de forma didática e participativa, os elementos básicos para a construção de um projeto comunitário. E isso focado no Anexo 1.1. Mas isso não quer dizer, gente, que o conhecimento que a gente construir juntos aqui nesse curso vai servir só para o Anexo 1.1. Uma vez que a gente aprende a escrever um projeto,
esse projeto pode servir, essa técnica pode servir para qualquer outro edital, para captação de recurso em outras frentes, às vezes até para apresentar esse projeto para uma fonte como o Pronaf, né, para ter acesso aí a alguns recursos de crédito e microcrédito de algumas políticas que a gente já tem, que a gente conhece bem. Então, a ideia desse curso é que vocês tenham ferramentas para escrever um projeto comunitário ou um projeto de iniciativa pessoal também. Mas a gente vai fazer isso sempre focando no anexo 1.1, que é o elemento da reparação, né, que é a parte da reparação que vai destinar recursos para as comunidades atingidas. Então, é bem importante a gente fazer esse recorte. Tá? O conhecimento aqui adquirido vai servir para vocês para qualquer coisa, mas principalmente para o anexo 1.1. E a gente também quer contribuir para a compreensão do processo de reparação e para que vocês tenham autonomia e capacitação para capacidade, né, de organizar os projetos com as suas comunidades de forma autônoma mesmo e com iniciativas próprias, tá? Gente, como que o curso vai começar, né? Como é que ele vai se estruturar? Quando a gente fez a divulgação do curso, muitas pessoas ficaram em dúvida, achando que o curso ele vai ser mais de um encontro por semana, mais de um horário por semana, mas, na verdade, o que a gente tem são 4 turmas, e nós faremos um encontro por semana, e nós teremos 5 semanas de curso. Então, a gente está começando hoje, e a gente vai até a última semana de abril, 28 e 29 de abril, tá? Então, no dia 28 de abril, vai ser a última aula aqui do curso da terça-noite. E aí, nessas 5 aulas, o que a gente vai conversar, o que a gente vai discutir? Essa primeira é botar todo mundo na mesma página mesmo. Então, lembrar o que é o anexo 1.1 e entender o que é um projeto. Então, a gente vai sair daqui hoje com uma noção do que é um projeto e o que é o anexo 1.1. No próximo encontro, na semana que vem, nós vamos falar sobre a governança popular. Hoje a gente vai falar um pouco da governança também, mas na semana que vem com mais detalhe. Sobre o almanaque de projetos, né, que já são as ideias de projeto que foram levantadas pelas comunidades, e sobre a sementeira de projetos, que é uma iniciativa aí da entidade gestora do anexo 1.1, né, para a organização de projetos. Tudo isso eu vou falar com mais detalhes mais à frente, viu, gente? Não precisa ter receio, não, que a gente vai explicar ponto a ponto. A partir do terceiro encontro, então, a gente vai falar sobre projeto, só sobre projeto. Então, a aula 1 e a aula 2, ela ainda traz um pouco do contexto da reparação e como que a gente vai trabalhar o anexo 1.1, mas a partir da aula 3, a gente vai ter, na prática, a escrita de um projeto. Então, a aula 3 é o passo a passo para escrever um projeto. Então, o que é a ideia do projeto, como que a gente pensa o objetivo, justificativa de um projeto, o que a gente gostaria de alcançar, os resultados desse projeto, quais são os indicadores desse projeto. Então, a gente vai pensar esse passo a passo. Na aula 4, a gente vai falar sobre a escrita de projeto mesmo. Então, a gente vai exercitar na prática. Nós fizemos algumas fichas de detalhamento de projeto para que a gente possa, ali na prática, escrever um projeto, né? A ideia é que nessa turma a gente consiga escrever mais de um projeto em conjunto, porque nós temos 30, 35 pessoas aqui agora, ao total a gente teve mais 40 inscritos na turma da noite, então a ideia é que a gente consiga escrever mais de um projeto. E, por último, a gente vai fazer o detalhamento. E aí o detalhamento, gente, passa também pela matemática, passa pelo quanto custa um projeto. Então, a gente vai aprender também os principais elementos para fazer um orçamento de um projeto, né? Como que a gente faz pesquisa de preço, como que a gente faz o detalhamento das etapas, quanto que custa cada etapa. Então, é importante que a gente saia dessa formação, desse pequeno curso que a gente vai fazer aqui, né, desse intensivo, sabendo detalhar um projeto. E aí, a partir desse último módulo do curso 5, nós vamos fazer com vocês uma avaliação e entender o que vocês gostariam de aprofundar ainda mais. E aí a gente vai pensar um segundo módulo do terceiro projeto para focar naquilo que vocês acham que a gente precisa aprofundar. Então, esse curso é para a gente ter uma totalidade, tá bom? Então, primeira aula, anexo 1.1, segunda aula, governança popular, almanaque de projetos, e a partir da terceira aula, aí sim, botar a mão na massa mesmo e escrever um projeto em conjunto, tá bem? E aí, para a gente falar um pouco da aula de hoje, começando o conteúdo de hoje, nós vamos voltar aqui para o que é esse danado de anexo 1.1.
E aí eu queria até perguntar, alguém que está aqui hoje não sabe o que é o anexo 1.1? Quando eu falo anexo 1.1, quem que tem dúvida sobre o anexo 1.1? Quem mais? Temos mais pessoas? Tá vendo? Então, a gente precisa mesmo conversar um pouquinho sobre o anexo 1.1. Por que é o anexo 1.1, né, gente? Para a gente entender o que é esse dinheiro e de onde ele vem. Para entender o anexo 1.1, é importante que a gente entenda o que é o acordo judicial. Quando a gente teve o rompimento da barragem de Brumadinho, com os rejeitos sendo jogados no leito do Rio Paraupeba, né, chegando depois, né, a atingir a represa de Três Marias, seja com a má fama da contaminação, né, a calha do São Francisco também, a gente teve uma série de danos que foram sofridos a partir desse rompimento, né? Quando a gente fala dano, são perdas, né, gente? Então, cada um de vocês que está aqui hoje perdeu alguma coisa individualmente. Às vezes alguém teve o imóvel desvalorizado, outras pessoas não têm mais o lazer no Rio, outras pessoas tiveram seu ofício comprometido, como o ofício da pesca, né? Mas esses danos individuais não foram únicos, né? A gente não teve só danos individuais. Nós tivemos também danos coletivos e danos difusos. O que é dano difuso? Dano difuso é um dano que a gente não consegue dizer exatamente quem foi que sofreu, mas muita gente sofreu. Por exemplo, o dano ao rio. O Rio Paraupeba, a gente nunca vai conseguir ter dimensão do quanto que ele afetou, e quantas pessoas ele afetou, né, quantos municípios e comunidades ele afetou, porque a gente tem captação da água do Rio Paraupeba para uma série de atividades, né? A gente tem uma série de animais e o bioma, né, de espécies que necessitam do rio para sobreviver, né? A gente tem os seres humanos que sofreram também danos com isso. Então, o dano difuso é aquele que a gente não consegue dizer exatamente aonde que atingiu e quantas pessoas atingiu, mas atingiu. E a gente tem o dano coletivo. O dano coletivo, a gente consegue dizer quem sofreu, mas quem sofreu foi um coletivo, foi um grupo de pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Um dano ao imóvel. Vamos pensar aqui que uma comunidade atingida, vou pegar como exemplo Recanto do Laranjo. Recanto do Laranjo está bem ali abaixo da represa de Retiro Baixo, na região 4. É uma comunidade de muitos sitiantes, de muitos ranchos, né? Muitas pessoas compraram terreno ali para aposentadoria, muitas pessoas também compraram para aluguel, né? Para poder fazer aluguel na época de turismo. E aí, se a gente pegar e olhar para cada uma daquelas pessoas que perderam sua renda ali, nós temos um conjunto de danos individuais, certo? Cada casa que foi desvalorizada, os comércios que ali estavam e que acabaram fechando. Então, é um conjunto, é um coletivo de danos individuais. Mas o que é um dano coletivo que surge desse conjunto de danos individuais? É a queda do comércio local, que a gente chama de arrefecimento, né? O esfriamento, a falta de... o dinheiro para de girar naquela comunidade porque o restaurante fechou, o aluguel do rancho não acontece mais, aí a reforma que um estava fazendo no rancho e estava contratando serviço para de acontecer. Então, a gente tem um efeito em cadeia, que não é só a soma do que aconteceu com cada indivíduo, mas é um efeito coletivo a partir daquilo que aconteceu com cada indivíduo. Deu para entender, pessoal? Então, é um pouco isso, né? Os danos coletivos são aqueles que a gente consegue dizer em qual comunidade aconteceu, com qual grupo de pessoas aconteceu. E todas as pessoas que estão aqui hoje estão em uma comunidade que sofreu dano coletivo. Por que a gente sabe disso? Porque o Guaicuí, ao longo de muitos anos, fez o levantamento dos danos individuais e coletivos, e nós temos uma série de dados e de referências científicas, né, de comprovações dos danos coletivos que essas comunidades sofreram. Não à toa, elas foram contempladas no anexo 1.1. Então, o acordo judicial, gente, é para resolver os danos coletivos e difusos. Os danos individuais, não. Para os danos individuais, ainda está correndo na justiça, né, para que a reparação venha depois. Mas os danos coletivos já foram pagos. A Vale já pagou o que ela devia em relação aos danos que ela causou. Esse pagamento veio a partir do acordo judicial. E ele teve um valor total de quase 37 bilhões de reais. Então, a justiça condenou a Vale, eles fecharam um acordo, e eles disseram assim, os danos coletivos que vocês causaram,
eles vão ser reparados com 36 bilhões de reais, quase 37, com exceção dos danos ambientais. Para o dano ambiental não tem teto. Se a reparação dos danos ambientais ultrapassar o valor do acordo, vocês vão ter que pagar. E assim foi feito, tá? Então, tudo que está aqui, esse dinheiro que está aqui, é para a reparação dos danos coletivos. Lá a gente tem, então, a reparação dos danos socioambientais e a gente tem a reparação dos danos socioeconômicos. Para os danos socioeconômicos, tem um capítulo inteiro dentro do acordo que fala sobre ele. Qual que é o nome desse capítulo? Anexo 1. Por isso que o anexo 1.1, a gente chama assim, né? Porque a gente está usando o nome do capítulo do acordo. Na verdade, a gente não precisava chamar de anexo 1.1, né? A gente poderia falar que era projeto de demanda das comunidades. Mas ficou popular, todo mundo chama de anexo 1.1. E o anexo 1.1 é o primeiro capítulo desse capítulo maior, né? Para reparação socioeconômica. E o que está dizendo lá dentro do capítulo da reparação socioeconômica? Que a gente tem, essa partezinha aqui, viu? Essa parte aqui que está em vermelho, rosinha, roxinho e roxo mais forte. O anexo 1.1, ele tem um total de 3 bilhões de reais, gente. E esse dinheiro é para a reparação das comunidades atingidas. O anexo 1.2, o famoso PTR, ele tinha um valor de 4,4 bilhões e ele era para um grupo menor. Todas as pessoas atingidas, mas um grupo menor de pessoas. Os critérios eram mais fechados, né? A gente teve muitas questões aí relacionadas ao PTR, e graças a Deus a luta de vocês está trazendo agora o novo auxílio emergencial, né? Uma vez que o PTR acabou, que os recursos findaram, né? Temos também o anexo 1.3, que foi 2,5 bilhões, que foi para as prefeituras e para o poder público, para reparar, né, o Estado e as prefeituras com projetos de políticas públicas, recapeamento de estradas, escolas, né, postos de saúde, então, para essa parte mais da política pública. E o anexo 1.4, de 1,5 bilhões, que foi para a cidade de Brumadinho, especificamente, para essa parte da reparação, né? Também de política pública. Então, hoje, a gente vai falar dessa partezinha aqui, 3 bilhões, essa parte que está em vermelho, que são para reparar os danos coletivos das comunidades atingidas, e que chama Projeto de Demanda das Comunidades. Vamos entender ele melhor. O anexo 1.1, como eu disse, então, é a parte do acordo, e ele destina 3 bilhões para essa reparação. Como é que esse dinheiro está dividido? 2 bilhões são voltados para projetos coletivos. Por isso que a gente está fazendo esse curso em escrita de projeto. Nós teremos, ao longo dos próximos anos, muito recurso chegando para desenvolvimento de projetos nas comunidades atingidas. E 1 bilhão para programas de crédito e microcrédito, que a gente também pode falar sobre isso no próximo encontro, para que vocês entendam um pouco melhor, mas toda essa parte do crédito e microcrédito, ele também é dentro da perspectiva da economia solidária, com juros mais baixos, para construir poupanças locais de circulação de recurso, para que vocês possam desenvolver a comunidade de vocês. Então, veja, o anexo 1.1, ele é para gerar projetos que melhorem a renda de vocês, que gerem trabalho, e que recuperem parte daquilo que as comunidades de vocês perderam, uma vez que sofreram os danos coletivos, né? Nesse momento, desde junho, desde junho do ano passado, a gente teve uma definição de quem vai fazer a gestão de 10% desse valor. Porque o que as instituições de justiça disseram? Olha, nós temos 3 bilhões de reais para essa reparação, mas primeiro nós temos que fazer um teste, entender como é que esse dinheiro vai ser gasto, como é que as pessoas atingidas vão se organizar para usar esse recurso. Então, nós vamos autorizar o uso de 10% desse dinheiro. E a gente precisa de uma entidade para gerir esse dinheiro, ou seja, uma entidade gestora, alguém que vai administrar esse recurso. E aí a gente teve, então, a Caritas Brasileira, Regional Minas Gerais, mais a ANAB, que é a Associação Nacional de Atingidos por Barragem, e mais a E-Dinheiro, que é uma especialista em bancos comunitários, em desenvolvimento comunitário, que juntas fizeram um consórcio e ganharam esse edital. E hoje elas são responsáveis pela execução desses 300 milhões. 200 milhões para projetos e 100 milhões para crédito e microcrédito.
Gente, 200 milhões, perto de 2 bilhões, é muito pouco dinheiro. E se a gente olhar para o tamanho da bacia, parece menos ainda. Mas eu consigo dizer para vocês que a gente vai ter pelo menos um projeto por comunidade. Se a gente pensar em valores aí de 80 mil, de 80 a 100 mil, pelo menos um projeto por comunidade sai ainda esse ano. E a gente vai ter depois outros projetos chegando a partir da execução 1.1 de agora, né? E com a destinação dos novos recursos ao longo dos próximos anos. A previsão do anexo 1.1 é que ele tenha uma vida útil de até 10 anos para investimento de todos esses recursos, né? Então, a gente vai ter muita coisa ainda vindo por aí. Está muito atrasado, mas tem muita coisa vindo, né? E aí, por isso que eu queria fazer uma leve retrospectiva com vocês aqui, uma linha do tempo, para quem está chegando agora e para quem também já está aqui há muito tempo, para a gente lembrar as principais etapas do anexo 1.1. Esse acordo judicial que eu estou contando para vocês aqui agora, ele foi assinado em 4 de fevereiro de 2021, gente. Nós estamos falando de quantos anos? Nós estamos falando de 5 anos, né? 5 anos que esse acordo foi assinado. E aí, depois que ele foi assinado, a gente teve só em outubro de 2022, ou seja, 1 ano e meio depois, a publicação pelas instituições de justiça de um edital para escolha da entidade gestora do anexo 1.1. Se a gente voltar no acordo judicial, está dizendo lá que o anexo 1.1 tinha que começar a ser executado 120 dias depois da assinatura do acordo. Ele só começou 1 ano e meio depois. Então, a gente já tem um atraso desde o princípio na execução do anexo 1.1. De outubro de 2022 até dia 30 de março de 2023, nada aconteceu. Aí, no dia 30 de março de 2023, a gente teve a publicação da entidade vencedora do edital, que é justamente a Caritas, a ANAB e E-Dinheiro, como eu mostrei para vocês no slide anterior. Depois, em agosto de 2023, a entidade gestora foi homologada pelo juiz para iniciar os seus trabalhos. E aí iniciou aqueles famosos 90 dias, que muitas das pessoas que estão aqui nesse curso agora fizeram parte desses 90 dias, e a gente construiu de 4 de março até dia 8 e 9 de junho, toda essa parte aqui da linha do tempo, ó, todo esse trajeto até aqui, a gente construiu a proposta definitiva, que nada mais é do que as regras do plano de trabalho da entidade gestora, de como o dinheiro deve ser executado, né? Então, foi assinado o termo de colaboração, as reuniões preparatórias foram realizadas, tivemos o encontro interregional na Assembleia de Bacia para aprovação da proposta definitiva, e em julho de 2024, a entidade gestora entregou a proposta definitiva para as IJs. Aí começou um novo capítulo, o capítulo de que a proposta foi aprovada, mas o recurso, o que custava, né, o orçamento para a execução dessa proposta não foi aprovado. E aí, então, foi enviado para o juiz, e só depois que o juiz foi, então, aprovar a execução do recurso também que a entidade gestora pediu, né? Então, dia 22 de outubro de 2024, teve a aprovação da proposta definitiva sem o recurso. Em fevereiro de 2025, a assessoria começou a conferir os danos coletivos com as comunidades, né? Então, a gente foi validar os danos coletivos que a gente tinha levantado com vocês. 25 e 27 de abril de 2025, o juiz homologou e disse que o trabalho da entidade gestora podia começar. E no dia 9 de maio de 2025, a entidade gestora respondeu à determinação das IJs, dizendo que gostaria, sim, de executar o plano de trabalho. E aí, sim, em julho, a gente teve o começo do anexo 1.1. Então, em julho, foi lançado o calendário da entidade gestora para o segundo semestre de 2025. Depois, a gente teve, em agosto, o plano de trabalho dela apresentado. Entre agosto e outubro, a gente teve a formação inicial com os conselheiros e conselheiras, alguns deles estão aqui, né, que são as pessoas que vão fazer essa participação e são responsáveis por organizar junto com as comunidades os seus projetos de forma voluntária, viu, gente? De forma voluntária. E depois a gente teve, em outubro e novembro, a inauguração dos conselhos e setores regionais, e dezembro iniciou a inauguração dos conselhos e setores locais. Bom, gente, estou falando aqui em setor, estou falando em conselho, estou falando em governança, e aí a gente preparou um vídeo para a gente explicar um pouquinho esse resumo do que eu mostrei para vocês aqui na linha do tempo. Vou projetar na tela e a gente segue, tá bem? Deixa eu
alternar aqui de novo, para a gente assistir o vídeo em conjunto aqui falando sobre a governança e sobre essa primeira etapa do anexo 1.1. Um minutinho, deixa eu só reabrir a minha janela aqui, que eu acabei fechando o vídeo. Oi, gente, meu computador tá me pregando peça hoje. Pronto, agora foi. Deixa eu só projetar na tela agora para vocês. Espera aí. Estão vendo aí, pessoal? Está aparecendo na tela de vocês? Eu não. Ainda não? Não. Me avisem quando aparecer para eu dar play. Agora sim. Agora foi? Sim. Maravilha. Então, eu vou dar play aqui para a gente assistir juntos. Se der problema, me avisem, tá? Ok. Olá! Neste vídeo vamos apresentar a governança popular, conforme o anexo 1.1, ou seja, você vai saber como as próprias pessoas atingidas participam da administração dos recursos. Para que as pessoas atingidas possam governar os recursos do anexo 1.1, é necessário refletir sobre algumas questões. A primeira reflexão é sobre como se darão as deliberações, ou seja, as decisões coletivas. Todos nós tomamos decisões individuais todos os dias. Por exemplo, decidindo que roupa vamos vestir, que horas vamos tomar banho, entre outras. Às vezes, as decisões que tomamos sozinhos são tão naturais que não nos damos conta delas. Parecem fáceis, mas nem sempre são. Por exemplo, quando precisamos decidir o que pagar quando o dinheiro está curto, a conta de luz ou a conta do açougue. Se as decisões individuais muitas vezes são difíceis de tomar, as decisões coletivas são ainda mais difíceis. Em um grande grupo de pessoas, mesmo que existam objetivos comuns, é normal que as pessoas discordem. Por exemplo, na hora de decidir quem bate o pênalti na pelada, ou na festa de fim de ano, quem cozinha o quê. E o que isso tudo tem a ver com a reparação? No caso do anexo 1.1, as decisões serão todas coletivas e os conselhos e setores vão ajudar a organizar a tomada de decisão em suas comunidades. Cada um dos conselhos e setores, sejam eles locais, regionais ou interregional, tem responsabilidades específicas na tomada de decisão, seja na definição dos projetos que serão executados junto às comunidades ou na escolha das linhas de crédito e microcrédito a serem criadas, a implementação dos bancos comunitários de desenvolvimento e dos fundos rotativos solidários. Isso significa participação social do início, na definição de regras, ao fim, na fiscalização do processo. A primeira decisão coletiva foi tomada ainda antes da construção dos conselhos e setores. Ela se deu a partir da construção desse plano de trabalho da entidade gestora através das resoluções das pessoas atingidas, que foi realizada ao longo de 120 dias, lá em 2024, em toda a bacia do Paraupeba e represa de Três Marias. Agora, com o avanço da organização da governança popular, com todos os conselhos e setores locais e regionais inaugurados nas regiões 4 e 5, novas decisões deverão ser tomadas. Entender quais projetos serão executados é uma tarefa muito importante nesse momento. Para isso, precisamos compreender como propor uma ideia e como escrevê-la, transformando-o em um projeto viável. E aí, gente? O vídeo ajudou, né? Às vezes o vídeo explica melhor do que a gente ficar falando, né? Esse vídeo vai ser enviado para vocês, também vai ser enviado para vocês uma cartilha explicando o que é a governança ponto a ponto. No próximo encontro, a gente vai falar sobre a governança. Então, a gente vai falar sobre o que é o conselho local,
aonde estão os conselhos locais, quantos conselhos locais tem na região 5, quantos tem na região 4. Então, a gente vai falar dos conselhos regionais também, sobre os setores. A gente vai ter tempo para trabalhar isso, tá? O que a gente precisa entender hoje é que os conselhos e setores, eles são os guardiões da participação do anexo 1.1. É através dos conselhos que as comunidades vão poder dialogar, decidir seus projetos, né? É o conselho também que vai fazer sempre a ponte entre os regramentos do anexo 1.1 e também o desenvolvimento local, tudo isso de forma participativa e voluntária, tá? Então, a gente vai falar um pouco melhor sobre os conselhos e setores na próxima etapa. E aí, gente, para a gente seguir aqui e fechar essa primeira parte falando do anexo 1.1 e debater um pouquinho, é importante a gente saber como que a entidade gestora do anexo 1.1, ou Caritas, tá? Eu vou sempre falar entidade gestora ou Caritas, organizou o seu trabalho. Eles organizaram o trabalho em 7 etapas. A primeira etapa era a criação e estruturação dos conselhos e setores. Isso a gente fez, né? Depois, o diagnóstico de danos. Então, a gente também fez o diagnóstico de danos coletivos e enviou para a entidade gestora. Hoje, nós temos nós temos todas as comunidades que aqui estão representadas dentro do anexo 1.1 por causa desse diagnóstico de danos que nós fizemos, né? Então, saiu a lista de comunidades que vão ser contempladas pelo anexo 1.1 e todas as comunidades que estão aqui representadas hoje vão ter acesso ao anexo 1.1. A etapa 3 é justamente a inauguração dos conselhos e setores e priorização de danos, que foi feita agora, acabou de finalizar. Então, a gente está exatamente nessa seta amarela aqui, ó, entre a etapa 3 e a etapa 4, tá vendo? A próxima etapa, com a entidade gestora, vai ser justamente da definição dos projetos que vão ser desenvolvidos em cada comunidade e das linhas de crédito e microcrédito que vão ser desenvolvidas também nas regiões. E é por isso que a gente também está organizando esse curso e que a gente vai precisar muito do apoio dos conselheiros e conselheiras que também estão passando por seu processo de formação e de diálogo. Mas é importante a gente fazer isso para que quem gostaria de ajudar a desenvolver, né, que é sempre importante a participação comunitária, saiba quem procurar, saiba quem são os representantes legítimos desse processo, né? E a gente consiga organizar melhor esse processo também com os projetos já detalhados, escritos, né, e orçados. É muito importante que a gente entenda também quais são os projetos que poderão ser organizados. E aí é bem importante a gente dizer isso, né? Nessa primeira etapa, é possível que a gente tenha apenas um projeto por comunidade sendo desenvolvido, mas nós temos a sementeira de projetos, que é onde os projetos que foram escritos e que não puderem ser executados agora, vão ficar lá para que depois eles possam ser desenvolvidos ao longo do processo, tá? Depois da etapa 4, então, de definição dos projetos, é hora de contratar quem vai executar esses projetos. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Quem que executa, como executa, se a própria comunidade pode executar, se tem que ser uma associação, se pode ser um grupo de pessoas com seus CPFs, então a gente vai entender um pouco melhor isso também. E depois se repete. A gente vai ter a segunda onda de projetos e, no final, o plano de reparação de desenvolvimento que vocês vão aprovar e organizar para as próximas etapas do anexo 1.1. Então, vocês vão dizer se deu certo, se não deu certo, o que precisa aprimorar, tudo isso lá no final da 7ª etapa. E aí é isso que eu disse, né? Esse momento é um momento muito importante, ele é um momento que antecede, né? Um momento anterior à definição dos projetos. Por isso que é importante que o GUAICU, enquanto assessoria técnica, forneça a vocês um espaço de qualificação, para que vocês tenham as ferramentas necessárias para o detalhamento de um projeto, né? E o que a gente precisa para isso? A gente precisa pensar as regras desse projeto, isso já foi definido pela proposta definitiva, então a gente tem ali os regramentos de para onde envia, quanto de recurso, qual é o rito, né, quando a gente diz assim, quais são as etapas que esse projeto vai ter que passar para ser aprovado. O plano de trabalho da entidade gestora também já está aprovado, e a quantidade de recursos a gente já sabe qual é. Mas ainda falta decidir, e as IJs decidirem quanto de recurso que vai ter para cada região, né? Então, a gente tem 200 milhões para a bacia como um todo, mas a gente tem que saber o quanto de recurso vai ter para a região 4 e o quanto de recurso vai ter para a região 5. Isso é uma coisa que a gente precisa reivindicar. O GUAICU está terminando um documento técnico que vai apresentar para os conselhos para que a gente possa enviar às instituições de justiça, dizendo qual é o mínimo necessário para o desenvolvimento da região 4 e região 5 no anexo 1.1, tá? E aí, trouxe aqui para vocês... Quer falar, Glau? Pode falar.
Sim, eu tô com uma pequena dúvida aqui. Ô, gente, acho que vocês nem vão conseguir me ver, porque o carro tá Estamos te escuro. vendo. Eu tô com uma dúvida só a respeito, assim, qual é a região 4 e qual é a região 5, Muito bem especificamente? perguntado. Ótimo, vamos lá que eu vou Obrigada. explicar. Às vezes a gente está falando e tem informações que a gente precisa explicar mesmo. Pessoal, quem tiver mais Muito dúvidas assim obrigada. como eu, me perguntem, viu? Vou abaixar a Vou mãozinha te... aqui. Tá bom. Quando houve o rompimento da barragem, a gente teve. Semana que vem eu trago o mapa para vocês verem melhor, me prometo, tá? Que eu vou me organizar aqui para trazer o mapa, mas já vou explicar um pouquinho. O rompimento da barragem foi lá em Brumadinho, mas ela atingiu até o município de São Gonçalo da Abaeté. Então, as instituições de justiça dividiram esse território, né, ali caminhando pelo leito do Rio Paraupeba, em 5 regiões. A região 1 é Brumadinho, só Brumadinho, porque é o epicentro, o que a gente chama de zona quente, né? É onde teve gelo concentrado. Então, Brumadinho é a região 1. A região 2 são os municípios ali da zona metropolitana que estão perto de Brumadinho. Joatuba, Betim, né? Tem outros municípios ali, mas dessa parte. A região 2 já pega... A região 2, né, Betim? A região 3 já pega ali Esmeraldas, Paraupeba, Papagaios, aquele miolinho ali também é a região 3. A região 4, que o Guaicuí assessora, é Pompéu e Curvelo. São os municípios de Pompéu e Curvelo. Essa é a região 4. E a região 5 são todos os municípios que estão ali no entorno da represa de Três Marias. Abaeté, São Gonçalo do Abaeté, Três Marias, Felizlândia, Paineiras, Biquinhas e Morada Nova de Minas. Eu tô lá em Felizlândia, eu tô em São José do Buritis. Você está na região 5. E eu acho que eu coloquei região 4 no meu cadastro. Não tem problema, a gente corrige depois. Tá bom. Fazendo um favor, o meu e do meu marido tá região 4, tá errado. Não, a gente corrige para você. Você está na região 5. E você está, então, no município de Felizlândia, é isso mesmo. Eu moro uma rua acima da represa. A água tá linda, tá chegando lá perto da minha casa já. Depois eu te mando a foto. Manda a foto que eu quero ver. São José do Buriti é lindo, eu adoro São José do Buriti. Lindo, lá é maravilhoso. E é isso, então, Glaucia. Então, a região 5 são todos esses municípios no entorno da represa de Três Marias. E aí a gente também tem a calha do São Francisco, que acaba sendo atingida também. Que aí, quando a represa termina ali no São Francisco, a gente vai ter algumas ilhas ali, Barra do Rio de Janeiro, Silga, né? São comunidades que também foram atingidas pelo estigma, inclusive. A gente usa essa palavra difícil, mas pela má fama da contaminação, né? Entendo. Então, a gente tem aí Rio Paraupeba, represa de Três Marias, e, por consequência, ali, há algumas comunidades da calha do Rio São Francisco. Tá bem? Muito obrigada pelo esclarecimento. Imagina, não é isso. Perguntem sempre, gente, porque às vezes a gente está aqui falando todo dia a mesma coisa, a gente parte do princípio de que todo mundo está nivelado, mas não está, não. Tem que perguntar mesmo, viu? Tá bom, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, então, quando a gente fala aqui das regiões 4 e 5, das comunidades das regiões 4 e 5, é porque a assessoria, o Guaicuí é a assessoria técnica independente das regiões 4 e 5, das comunidades e dos municípios da região 4 e 5. A região 1, 2 e 3 tem uma outra assessoria, né? Então, por isso que a gente está aqui dando o curso para vocês da região 4, da região 5. Bom, voltando aqui sobre a proposta definitiva, ou seja, sobre esse documento que traz as regras de execução do anexo 1.1, desse projeto de demanda das comunidades, né? Esse programa que vai executar projetos nas comunidades. Temos a resolução 41, por exemplo. Essa resolução 41 são projetos, fala que os projetos são ações, ou seja, atividades, obras, serviços, seja lá, né, como a gente quiser definir, que visam a reparação dos danos coletivos e melhoria das condições de vida das comunidades. Então, para a gente ter um processo de melhoria das condições de vida das comunidades, esses projetos foram divididos em 3 tamanhos. Nós teremos pequenos projetos no anexo 1.1, médios projetos e também grandes projetos. O que diferencia um do outro? Pequeno projeto é aquele que vai atender uma comunidade ou um conjunto pequeno de até 2, 3 comunidades. É um projeto que custa menos e é um projeto que vai ser conduzido, aprovado, organizado com a ajuda do conselho local.
Isso é bem importante reforçar, gente. O Conselho Local, ele é uma organização de pessoas, de representantes das comunidades atingidas, que estão voluntários para organizar as reuniões, para fazer os debates com a comunidade e para ajudar a escrever esses projetos. Mas as decisões, elas vão ser coletivas. Por quê? Porque o dano é coletivo, né? Então, esse conselho, ele vai se organizar para fazer uma reunião comunitária, por exemplo, lá em São José do Buriti, para a gente aprovar o projeto que vai ser organizado em São José do Buriti. Essas pessoas também, os conselheiros e conselheiras, já organizaram algumas ideias de projeto que eles vieram levantando ao longo do tempo. E eles organizaram isso no almanaque de projetos que a gente vai apresentar na próxima semana. Então, já tem várias ideias ali que a gente pode usar, ou podem vir novas ideias também. Então, os pequenos projetos, eles vão atender um pequeno grupo de comunidades e vão ser conduzidos, né, o trabalho aí de organização e de escolha desse projeto pelo Conselho Local. Os médios projetos já são projetos que têm que atender um conjunto maior de comunidades. Quem sabe até boa parte da região. Por isso que é importante a gente entender o que é região 4 e o que é região 5, né? Porque a região 5 são 7 municípios, quase 8, porque tem Martinho Campos também, tem o povo Caxixó que está lá e que a gente atende também o povo Caxixó, né? E aí, esses municípios, eles têm que pensar em projetos regionais. Talvez, para a região 4, por exemplo, Pompéu e Curvelo, seja fácil a gente pensar um projeto que atenda os dois municípios ali, as comunidades atingidas dos 2 municípios, né? Mas talvez para a região 5 a gente precise de mais de um. Então, um projeto médio, de tamanho médio, ele tem que atender boa parte da sua região ou até mesmo a sua região inteira. Vou dar um exemplo. Um projeto para fortalecimento do turismo. Um projeto para fortalecimento do turismo, eu tenho certeza que várias comunidades da região 5 vão ser contempladas por esse projeto. Então, isso pode ser um médio projeto, porque ele é um projeto que atende várias comunidades. Um projeto também de beneficiamento da produção, né? A gente também tem várias comunidades que são da agricultura familiar, então, beneficiar uma fruta, uma geleia, um piqui, né? Que a gente tem o extrativismo na região, pode ser também um projeto regional. Então, a gente tem possibilidade de fazer projetos regionais. Esses projetos vão ser conduzidos e organizados pelo Conselho Regional. Então, o Conselho Regional um grupo de voluntários também, que vão representar toda a região 5 e vão pensar juntos ali em como fazer a decisão dos melhores projetos para a região 5. E nós temos os grandes projetos. Esses grandes projetos, eles só vão vir mais à frente, o que a gente chama de segunda onda de projetos. Eles não vão ser decididos agora, porque eles precisam do Conselho Interregional. O que é o Conselho Interregional? É um conselho das 5 regiões. Então, nesse conselho tem que ter representantes das 5 regiões. O Conselho Regional, ele é só da região 5, só da região 4, só da região 3, tá, gente? Então, a gente vai ter 5 conselhos regionais, um para cada região, e um conselho interregional para todas as regiões em conjunto. E o conselho local, ele é um aglomeradinho ali de comunidades. Semana que vem a gente vai falar melhor sobre isso. Mas, por exemplo, aproveitando o exemplo da Glauciene, né, para a gente. Felizlândia tem 2 conselhos locais. Então, as comunidades de Felizlândia estão divididas em 2 conselhos locais. Mas a gente tem, por exemplo, Morada Nova de Minas, que tem um conselho para a região dos Portos e um conselho junto com Biquinhos. Então, cada região se dividiu da melhor maneira para pensar os seus projetos, mas cada uma das comunidades ali representadas vai ter direito ao seu projeto, tá bem? Então, seguimos aqui. Deu para entender bem essa parte dos pequenos projetos, médios projetos, grandes projetos, pessoal? Tem uma parte importante dessa parte dos projetos, também tem uma parte que é importante da gente pensar os valores. Se o pequeno projeto vai atender menos comunidades, ele também tem que ter um valor menor. Então, ele vai custar aí numa média de R$80 mil, tá? Os projetos aprovados vão ter que estar aí numa média de R$80 mil. Pode chegar a 100, né? Vocês vão poder decidir isso junto com o conselho, mas ele vai ter uma média de R$80 mil. Os médios projetos vão ter uma média aí de R$200 mil, podendo chegar até R$600 mil na execução. E os grandes projetos, que é esses projetos para a bacia como um todo, eles vão ter aí valores de R$2 milhões a R$5 milhões de destinação para a execução, tá? E aí que é importante a gente pensar nisso para a gente olhar para o que está decidido lá na proposta definitiva. A proposta definitiva, que é esse regramento do anexo 1.1, diz que
a entidade gestora, junto com os coletivos ou cooperativas ou associações, que serão responsáveis pela execução dos projetos. Deixa eu dar um passinho atrás aqui. Eu falei para vocês que os conselhos locais e regionais são esse grupo de pessoas voluntárias que estão organizadas há bastante tempo no processo de reparação, que ajudaram a construir essas regras e que vão fazer todo esse processo de aprovação dos projetos locais nas comunidades, do projeto regional na região, junto com as comunidades, com as pessoas atingidas em geral, né? Esses conselhos, eles, então, vamos pensar aqui, ó, um projeto que custa até 80 mil, então vamos supor que vocês aprovaram aí no Conselho 1 de Felizlândia um projeto de criação de aves, lá para São José do Buriti, tá? Estou dando um exemplo aqui, estou pegando a Glauciane de exemplo, que ela participou aqui da aula com a gente, então eu vou pegar para dar esse exemplo. Então, lá em São José do Buriti, vocês pensaram que para a comunidade vocês querem criar ave. Júlia, eu tenho uma dúvida. Pode falar, Helena. O que acontece? Eu não participei de conselhos. Eu sou professora e participo do grupo de artesãs da cidade. Minha mãe e minha irmã é pescadora. E tem como a gente participar porque eu não faço parte de conselho. Como que funciona? Tem como eu estar participando? Faz sentido eu participar desse curso? Faz muito sentido, Helena, pelo seguinte, é sempre bom tirar essas dúvidas, gente. Quem são os conselheiros? E semana que vem a gente vai conversar diretamente com eles. É um grupo de voluntários que organizam as regras, né, e que organizam o anexo 1.1 dentro das comunidades. É papel deles incluir as pessoas das comunidades dentro desse processo de reparação. Porque a reparação não é para os conselheiros. A reparação é para todas as pessoas atingidas, das comunidades atingidas, certo? Então, você como pescador e artesã, né, sua família como pescador e artesã, que vive em comunidade atingida, vocês podem e devem se envolver nesse processo de definição dos projetos, de dar ideias e de pensar esses projetos em conjunto. E isso é bem importante, gente, porque nesse primeiro momento, como a gente está dizendo, né, o anexo 1.1 só começou, a gente vai ter que pensar projetos que consigam gerar renda, né, e que consigam melhorar a vida da comunidade ali para o maior número de pessoas possível. Mas outros projetos virão. Então, Helena, pode ser que a comunidade de vocês, com a ajuda do conselho, não defina um projeto para o artesanato, mas defina um projeto para a pesca. E isso pode ser bom para a sua família, para outras pessoas também que estão na comunidade. Então, quando o Gaipuri fez esse curso e fez ampla mobilização, é inclusive para ajudar os conselheiros e conselheiras, porque é papel deles envolver vocês nesse processo de decisão, sabe? E é importante que vocês participem e deem opinião de como que esses projetos devem ser desenvolvidos, e que vocês possam pensar em conjunto como fazê-los, tá? Inclusive propor projetos específicos, porque às vezes uma ideia que você pode vir a dar agora, né, mesmo você chegando agora, pode ser uma ideia muito boa para a sua comunidade, para o desenvolvimento da sua comunidade. E aí o conselho vai ajudar a organizar esse processo. Então, o conselho, ele não toma decisões só para ele, e o conselho não é o grupo que vai ser beneficiado. Os conselheiros são voluntários que ajudam a organizar a entrada do anexo 1.1 nas suas comunidades. Deu para entender? Assim, um pouquinho, né? Deu, pessoal? O anexo 1.1... Pode falar, Glau. Pode falar, pode falar. Não, só concluindo, eu consegui compreender a fala da Helena e a sua fala. Inclusive, eu também sou artesã, eu faço crochê, faço vários tipos de artesanato colar, já trabalhei com os hips aqui na comunidade São José do Buriti também, e também faço rede e sou pescadora também. Então, assim, eu trabalho na Central Única das Favelas, então eu sei muito bem o que é a fala da Helena aí, a gente ter familiares que estão em outras áreas que não é a da gente, que muitas vezes a gente não sabe como tá podendo ajudar, né? E a Júlia foi bem específica aí, Helena, de qual a forma que você pode estar fazendo com que a manipulação desse projeto chegue até a sua família, entendeu?
você seja a ponte mesmo, né, Júlia? É isso que eu entendi, pelo menos. Eu não sei como entrar em contato com esse grupo de conselheiros. Teria... Semana que vem eles vão se apresentar para vocês. A ideia desse curso é que vocês conheçam quem eles são, quais as comunidades, porque são, por exemplo, na região 5, nós temos 8 conselhos organizados. E aí, como eu estava dizendo para vocês aqui um pouco, né, eles estão divididos por alguns conjuntos de comunidades. Então, semana que vem a gente vai trazer esse mapa para vocês, para mostrar como que os conselhos estão organizados, quem são os conselheiros e conselheiras, como que a gente organiza as reuniões, né? Então, a gente vai ajudar vocês também a entender como é que esse trabalho funciona e como é que esses voluntários e voluntárias estão trabalhando até aqui, tá bom? Então, na próxima aula, vocês vão conhecer os conselheiros e conselheiras, vão entender como é que tudo isso funciona. Por isso que a gente separou essas 2 primeiras aulas para contextualizar, para que depois a gente aprenda a escrever projetos. Agora, trazendo para vocês aqui, Helena, Glau, todo mundo, né? O conteúdo desse curso, a princípio, é primeiro para vocês entenderem o que é o anexo 1.1. São 3 bilhões de reais, gente. Então, para essa primeira fase, são 300 milhões, mas vai ter muito recurso que ainda vai vir para as comunidades. Então, é muito importante que vocês saibam que esse dinheiro existe e que vocês estejam organizados para acessar esse recurso, porque ele é para vocês mesmo. Ele é para reparar as pessoas que foram atingidas, né? Esse é um primeiro ponto importante. Um segundo ponto importante desse processo todo é que a organização popular, dentro dessa frente de projetos, ela pode trazer outros benefícios que não exatamente o anexo 1.1. Vou dar um exemplo de Forquilha do Cabral, que é uma comunidade também, né, em Três Marias, que começou a se organizar para acessar o anexo 1.1. Hoje eles construíram uma feira maravilhosa lá na comunidade deles, está gerando renda para muita gente, uma feira que já ganhou apoio da prefeitura, né? Então, foi uma iniciativa que fazia sentido para eles lá e que eles conseguiram se organizar porque se conheceram, porque estavam organizados e que começaram a pensar em alternativas para a geração de renda para eles. Aqui, por exemplo, já temos 2 artesãs se conhecendo, né? Então, é importante também a gente pensar que essa organização ela pode trazer outros frutos e iniciativas. E o conhecimento de escrita de projetos também pode ser bem importante, ainda mais você que é professora, Helena, para ajudar a disseminar esse conteúdo mesmo nas comunidades, trabalhar com a juventude. Isso tudo é bem importante se a gente for pensar que esse recurso do anexo 1.1 ele é a longo prazo, né? Ele vai vir ao longo de 10 anos para ser investido nas comunidades. Ô, Júlia, esse final de semana mesmo, o que aconteceu? Como no final de semana passado a gente teve várias comemorações de Dia Internacional de Combate contra a Discriminação Racial, Dia da Poesia, Dia de Conscientização da Síndrome de Down, foram vários tópicos, né? Aí, como eu sou professora, eu escrevi um projeto básico, né? Não com todos esses tópicos necessários para arrecadação de recurso. E como a gente estava com muita necessidade de movimentar a relação entre as artesãs, aí a gente encarou de forma a não lançar custos, né? A gente fez como se fosse voluntário mesmo. E a gente mobilizou a APAE, mobilizou as escolas, as creches, os professores foram levando as crianças, teve filha de artesã que trabalhou com pintura de tinta de terra natural, né? E a gente realizou esse projeto no final de semana, só que a gente trabalhando de graça, né? Até pagando, porque às vezes a gente precisou fazer cartaz, a gente usou recurso pessoal mesmo nosso. Então, tipo assim, fazer projeto a gente sabe, mas a gente não sabe como angariar recursos. Maravilha, deixa eu voltar aqui. Isso é uma coisa que a gente pode organizar aqui para o último módulo, inclusive. Júlia. A gente trazer... Bom, já passo para você, Luciano, rapidinho. Só para responder a Helena, assim. Quais são as fontes que a gente pode ter de recursos também? Nós temos hoje, mapeados, inclusive, outros editais, outras iniciativas, outros fundos, né, que a gente pode trazer para vocês também como perspectiva, porque a ideia é justamente essa, né? Eu fico pensando, a gente tem aí um recurso muito alto para o anexo 1.1, mas que ele vai vir aos pouquinhos.
E às vezes a gente vai ter vários projetos que são muito bons, que poderiam sair do papel agora, e que se a gente ficar esperando só o dinheiro do Anexo 1.1, às vezes a gente, né, perde uma oportunidade. Então, eu vou tentar organizar para a última aula da gente aqui, no último módulo, algumas dicas de fundos, de formas de captação, de como que a gente pode se organizar também para ter investimento de recursos, né? Já te dou um exemplo aqui do Fundo Elas, que é um fundo de recursos para iniciativas de mulheres e que sempre está procurando projetos para investir. Então, a gente precisa depois fazer esse mapeamento, eu posso ajudar vocês nessa iniciativa, tá bom? Para o último curso, eu trago aqui algumas fontes de recursos para vocês. Vê, Luciano, por favor. Seu microfone, eu fechei seu microfone, você vê, Luciano? Abre de novo aí, por favor. Abriu? Abriu. Olha, esse recurso dela aí, com o conhecimento dela, com o engajamento de todo mundo, é fácil de angariar fundos, verbas para isso. Se não tem verba, a gente pode tentar fazer uma gincana, um bingo, alguma coisa em cima disso aí, para angariar recursos para esse tipo de coisa. Entendeu? Isso é muito bacana, esse tipo de coisa. Mas, com Deus, nós precisamos se conhecer, se interagir entre a bacia, para poder a gente começar a trabalhar os nossos recursos. Senão, não sai. Aí, o rapaz não conversou, ela aí não está falando que ela é artesã, é isso, é aquilo outro. Entendeu? Muito fácil. Então, tem que angariar e tem que juntar as engrenagens para virar uma máquina. Senão não vira. Uma engrenagem sozinha sem a outra, o motor não funciona. É verdade. Então, a gente trabalha muito de graça, muito mesmo. A gente trabalha muito. Além de injetar dinheiro do bolso, né? Precisa, né? Distribuição de renda. O problema que nós temos que fazer é esse aí, tirar o injetamento do dinheiro da gente para saber trabalhar alguns outros, trabalhar o seu trabalho, o seu suor, ser de graça, mas ser beneficente. Entendeu? Você tem aonde comprar um material, você tem que ter um recurso para comprar um material, você precisa de um material para isso. Você precisa de um material. Com certeza, é porque, com relação ao que a Júlia falou, é complexo a gente saber administrar isso com relação a público diverso, né? Exato. Porque surge aquele monte de interesses pessoais e a gente não tem força de conhecimento, de experiência com relação a essa administração. Conhecimento você tem, você precisa abrir o leque. Vou voltar aqui, gente, inclusive no conteúdo da aula, assim, isso volta lá no nosso vídeo. Decisão coletiva é muito difícil de ser tomada. Exato. Porque a decisão coletiva é igual eu falei do dano individual, quando a gente fala do dano individual e dano coletivo. O dano coletivo não é a soma de danos individuais. Ele é um dano que atingiu a coletividade. Decisão coletiva não é a soma de decisões individuais. Ela é realmente uma decisão coletiva. Muitas vezes, uma decisão coletiva, um de nós vai ter que abrir mão daquilo que a gente acredita, porque a gente vai perceber que é melhor para a nossa comunidade, para a maioria, algo que não necessariamente é o que a gente gostaria. Então, essas negociações, elas são muito difíceis. No vídeo, a gente coloca até o exemplo ali, né, de quem gosta de jogar um futebolzinho. Imagino que muita gente aqui gosta de jogar um futebolzinho, né? Vai jogar um futebolzinho de sábado, ver quem vai bater o pênalti. Gente, eu tenho certeza que todo mundo aqui já brigou para bater o pênalti, né? O pessoal que gosta do futebol, né? Não, eu vou bater, eu sou melhor, não sei o quê. Festa de final de ano é um exemplo disso também. Quem que vai levar o quê? Um leva a sobremesa, o outro leva não sei o quê. Então, a gente sabe que essas decisões, elas são muito difíceis. E elas acabam sendo uma soma de decisões individuais, elas geram muito desgaste, muitas vezes. Por isso, inclusive, que o Guaicuí está aqui apoiando os conselheiros e conselheiras. Porque para os conselheiros e conselheiras fazerem esse trabalho em conjunto, que é um trabalho voluntário, que é um trabalho de graça, né? Mas que é um trabalho pelo bem da comunidade, precisa de suporte, e precisa que a gente tenha momentos como esse aqui, né? Que a Helena conta um pouco da história dela, que o Luciano vem e traz uma contribuição, que a Glau vem e fala um pouquinho da vida dela também. A gente precisa, de fato, ir montando essa engrenagem, né, Luciano? Não é uma bola em cada canto, é todo mundo. Porque quando a gente está trabalhando com um grupo de pessoas, o que acontece? Às vezes, quando não envolve a ideia de dinheiro, a comunidade se movimenta e trabalha, mas na hora que surge a ideia de dinheiro, há uma divergência, porque o interesse surge e a gente não tem saúde mental, eu acho, com relação a isso. Juliana, eu estou querendo que o pessoal ensine na região aí, aquela vassoura de coqueiro é muito fácil de fazer, e a região tem muito coqueiro para fazer vassoura.
Precisa de uma pessoa que sabe fazer a primeira vassoura, a segunda, a terceira Mas vassoura. aí, o que acontece? Eu, Helena, pessoalmente, eu sou muito preocupada com saneamento básico, que é um desespero. Exatamente. Pessoal, vou pedir para a gente voltar aqui. Que aí, essa coisa do saneamento é importante, Helena, mas é só para a gente não É fugir por muito. causa que aqui tem muito geração de papelão. A gente não precisa de pegar mais, explorar mais a natureza. Ela já está sendo muito explorada, entendeu? Nesse sentido. Não, tem que fazer gestão de recursos, de resíduos sólidos, né? De reciclagem, aproveitamento de materiais, né? Acho bem bom e tem algumas iniciativas nesse sentido. Mas vou voltar aqui um pouquinho, gente. Eu pedi licença a vocês, que o debate está bom, mas se deixar, a gente vai nele até amanhã, para a gente poder fechar o conteúdo aqui também em relação aos projetos, que eu acho que tem uma parte importante dentro do anexo 1.1. Agradeço muito, Helena, Luciano, e vamos continuar debatendo, tá, gente? Com certeza. Proposta definitiva sobre fluxo de projetos. Quando a gente está falando dos pequenos projetos, é importante que a gente retome. Estamos falando aí de projetos que vão custar mais ou menos 80 mil. Para esses projetos, não será necessário que seja uma entidade, um grupo com CNPJ. Então, para executar pequenos projetos, se assim a comunidade decidir, pode ser um grupo de pessoas daquela comunidade a executar. O CNPJ, ele traz alguma segurança, mas no caso do anexo 1.1, a entidade gestora, ela tem um suporte, ela vai dar um suporte caso aquela comunidade não tenha uma associação, mas ela entenda que ela pode fazer um projeto. Por exemplo, esse de reciclagem, né, e de reaproveitamento de resíduos sólidos, por exemplo. Agora, os médios projetos, aí para esses a gente vai precisar de um edital e de uma entidade com CNPJ, que pode ser da comunidade, mas não necessariamente precisa ser. Pode ser, às vezes, uma entidade que esteja de fora. Por exemplo, se a gente estiver falando de criações de animais de grande porte, talvez a gente precise, né, de uma entidade tipo uma Emater da vida, um grupo que vai ajudar ali a organizar e a capacitar vocês e a desenvolver o projeto. Então, não necessariamente os projetos precisam ser individuais, precisam ser de CNPJ, sendo no caso dos locais, mas no caso dos projetos médios, dos projetos regionais, necessariamente precisa de um CNPJ, seja uma cooperativa, uma associação, um instituto da comunidade, um grupo que já esteja organizado ou que seja de fora, caso vocês precisem, tá? E aí, a primeira onda de projetos, é o que eu falei para vocês, ela vai começar já a ser organizada a partir do mês de maio, e aí os pequenos e os médios projetos vão começar a ser definidos. Primeiro os pequenos projetos, depois os médios, tá, gente? E aí eles vão ser definidos ali com a ajuda dos conselhos e setores locais, organizados a partir das reuniões dos conselhos e setores locais e dos conselhos e setores regionais. O que diz o anexo 1.1 e esse plano de trabalho que a gente está falando, que chama de proposta definitiva? Que em até 12 meses esses projetos têm que estar em execução. Tá? Eles têm que estar finalizados, né? Eles têm que ser iniciados e finalizados em até 12 meses. Caso eles sejam projetos mais complexos que isso vai ter que ser autorizado e organizado junto aos conselhos, tá? E aí, gente, chegamos aí nessa etapa que a Helena estava falando lá, de que ela está detalhando com o grupo dela, né? Detalhando os projetos. E aí a gente precisa entender um pouquinho o que é projeto estruturado. O que é estruturar um projeto? A primeira coisa é a gente entender qual é o objetivo de um projeto. Então, o que a gente quer alcançar com esse projeto? E isso tem que ser de forma clara e objetiva. Então, o projeto ele tem que ser muito, que a gente chama de pragmático, ele tem que ser prático. Então, a gente tem que dizer lá, olha, com esse projeto aqui, eu quero gerar renda para a minha comunidade. Eu quero envolver os jovens, capacitando eles. Entendeu? Então, a gente tem que dizer ali muito objetivamente, de forma muito prática, quais são os objetivos com esse projeto. A gente precisa também de planejamento. Tchau, Helena. Prazer, viu? Até a próxima. Até semana que vem. Planejamento. Então, como é que é o planejamento? Como vamos fazer isso passo a passo? Então, vamos supor que o projeto seja de... eu vou pegar uma ideia do pessoal lá de Morada dos Peixes. Tem alguém de Morada dos Peixes aqui hoje? Tinha na turma da manhã, agora tem, ó, o Ismael tá aí. Pessoal de Morada dos Peixes, o Alan aí também, ó. Boa, você me corrijam, viu, gente, se eu tiver errado.
mas vocês fizeram um planejamento muito organizado de recuperação da comunidade, pensando, por exemplo, na construção dos piers, né, para receber os turistas, na urbanização e reorganização dentro da comunidade, né, de áreas, de placas socioambientais, indicando as espécies, de caminhos, né, um incentivo ao turismo, não é isso? Das comunidades lá, de aluguel das casas. Tem uma parte também de horta comunitária. Então, é um projeto de revitalização da comunidade como um todo, focado para o turismo. Quando a gente fala isso, eu falei aqui de forma muito desorganizada, inclusive. A gente precisa botar o planejamento e dizer passo a passo. Então, o que vai ser feito primeiro, o que vai ser feito depois, qual é a terceira fase. Então, a gente vai dizendo, vamos começar pela reforma dos piers, depois a gente vai fazer os caminhos e identificação das placas de espécies nativas, depois a gente vai fazer a horta comunitária. Para cada uma dessas etapas também tem seus detalhamentos, né? Quanto custa, quais são os materiais necessários para cada uma delas, quantas pessoas envolvidas. Então, a gente vai também tendo que organizar esse passo a passo, entender no tempo quanto que isso vai durar, né? E quais são as partes mais problemáticas e aquelas mais simples de serem executadas para a organização. Depois, a gente vai justificar esse projeto. No caso do anexo 1.1, a justificativa é a reparação do dano coletivo. Então, a gente tem que dizer qual dano coletivo está sendo reparado, quantas pessoas vão ter acesso àquele recurso, quantas pessoas vão ser beneficiadas por aquele recurso, né? Então, isso também é bem importante. E a previsão de quanto custa, quanto esse projeto custa. Então, por exemplo, Dona Fátima está aqui também, está pensando lá no projeto para as mulheres, né? Na região 4 ali, tem lá a Associação de Mulheres, e está pensando nesse projeto junto às mulheres. Já é um projeto que tem um objetivo, né? Então, a gente já sabe que é para um grupo de mulheres da comunidade, da região 4, etc. Mas como que ela vai planejar isso? Como que ela vai prever os recursos? Então, tudo isso é um processo que a gente também vai aprender a fazer aqui no curso, a partir da terceira aula, tá? Montar a estrutura desse projeto. Os objetivos, as justificativas, o planejamento, os indicadores, que a gente não botou aqui, né? Mas o que esse projeto vai medir, como ele vai medir, se reparou ou não os danos coletivos, e a previsão dos recursos. A previsão dos recursos é o que vai dar mais trabalho para a gente, mas é o que eu acho que é a parte mais importante, porque ele vai ajudar a gente a entender a viabilidade do projeto ou não. Então, um projeto que a gente queira fazer dentro da comunidade que custa 200 mil, a gente já sabe que ele não é viável dentro do anexo 1.1, porque 200 mil é um projeto regional, né? Então, a gente vai ter sempre que adequar o projeto à realidade do recurso, da fonte de recurso que está sendo destinado. Então, às vezes a gente vai pensar assim, por exemplo, o pessoal lá da Morada dos Peixes mesmo, vou voltar lá na Morada dos Peixes. Eles vão falar assim, detalhamos o projeto todo, né? E vimos que o nosso projeto custa 300 mil. Opa, mas se a gente pensar na horta comunitária aqui e nas placas identificando as espécies nativas e também no caminho aqui, né, da urbanização ali da comunidade, custa 75 mil. Então vamos fazer essa parte agora e a gente organiza as próximas partes para projetos mais à frente, porque outros recursos vão vir, né? Então isso é bem importante também, a gente entender quanto que cabe de recurso dentro de cada um dos projetos. Vamos fazer isso juntos aqui nas próximas aulas. E é isso, né, gente? A ideia do projeto, ela vai ter sempre que vir da demanda das comunidades. Então, o que São José do Buriti está demandando, o que Forquilha do Cabral está demandando, o que Morada dos Peixes está demandando, o que Barra do Paropeba está demandando, Recanto do Laranja, Baú e Piau, o que cada comunidade está demandando. Então, a gente pode ter um exemplo. A minha comunidade precisa melhorar um espaço coletivo. Então, a gente quer melhorar um espaço coletivo da nossa comunidade, porque depois do rompimento a gente perdeu espaços de convivência. Então, dentro do anexo 1.1, a gente pega essas demandas, constrói um edital e depois faz, por exemplo, a reforma do galpão comunitário, com previsão de ser realizada em até 3 meses. Então, isso tudo é um caminho, né? A gente pega as ideias de projeto, as demandas que a comunidade tem e organiza elas etapa a etapa aqui, né? Até a gente chegar na execução mesmo do projeto. E aí, como eu disse para vocês mais cedo, a gente tem 4 caminhos possíveis aqui para a execução dos projetos, né? 4 não, né, gente? Temos até mais, mas a gente trouxe 4 para vocês. Os projetos, eles podem ser iniciativas produtivas. Geração de renda,
estruturação de negócios locais, então pode ser ligado à agricultura familiar, à criação de animais de pequeno e grande porte, à pesca, né? Então, a gente tem beneficiamento de alimentos, né? Então, tudo isso a gente pode incluir dentro de atividades produtivas. A gente pode ter melhorias de espaços, como a gente disse, né? Então, reformas e adaptação de locais, de sedes comunitárias, associações, né? Ou até mesmo área de convivência comum daquela comunidade. Então, a gente pode pensar também em melhorias de espaços, né? Em obras. A gente pode pensar também em projetos coletivos que não necessariamente seja um prédio, a construção de um prédio, ou a reforma de um prédio, ou uma atividade produtiva. Pode ser, por exemplo, o fortalecimento da organização comunitária, formar uma associação, formar uma cooperativa. Tudo isso também pode ser um projeto, né? E a gente pode pensar um projeto desse tipo para a organização da comunidade. O seu José Pedro está aqui, ó, a plantação dos cocos para fazer os vasos belíssimos que ele constrói, vasos belíssimos de fibra de coco. Semana que vem eu vou trazer o meu para mostrar aqui para o pessoal. E equipamentos e organização também. Vocês podem fazer compras de equipamentos, né? Então, vocês podem adquirir maquinário, por exemplo, para beneficiar e melhorar o plantio, né? Entre outras coisas. Então, as iniciativas, elas podem ser as mais diversas. E elas podem estar ligadas à cultura, à a parte produtiva mesmo, a arte, né, a lazer. Então, a gente pode pensar projetos também os mais diversos dentro dos danos que vocês sofreram nas comunidades de vocês, tá? E é isso, gente. Então, hoje a gente, nessa aula, organizou para entender um pouco o Anexo 1.1 e o que é um projeto dentro do Anexo 1.1, passando por todas essas etapas, entendendo um pouquinho o que é estruturar um projeto, como que a gente vai fazer isso em conjunto. No próximo encontro, a gente vai falar sobre a governança, como eu falei para vocês aqui, vai apresentar um pouquinho o almanaque de projetos, e depois a gente vai entrar, de fato, com a mão na massa, aprendendo a escrever projetos, né? Então, a gente vai escrever, né, entender como é que a gente detalha um projeto, vai exercitar essa escrita e, no final, vai fazer esse detalhamento também, pensando na continha, né, enquanto ele custa. Inclusive, temos um economista aqui para ajudar a gente nas contas, tá, gente? É para isso que Geraldo está aqui com a gente, que nas próximas aulas é ele que vai tocar aqui com vocês, inclusive, vai ser o nosso mestre de cerimônias aqui no curso Tecendo Projetos. Eu fico mais com essa parte de apresentação da governança mesmo, e dessa aula inaugural. E aí, eu gostaria muito de reforçar, né, que a gente tem um recurso que existe, porque as pessoas atingidas lutaram muito até aqui, né? Nós temos pessoas que estão aqui hoje que representam essa luta, desde lá de 2021, da assinatura do acordo, e desde antes dessa assinatura, estão aí dia e noite lutando por esse recurso, né? E agora a tarefa é aprender a acessar esse recurso. Como é que a comunidade acessa esse recurso? Um projeto não é algo impossível, né, gente? Mas ele também não é fácil. A gente precisa construir em conjunto, aprender a tomar decisões coletivas, né? E construir juntos e juntas aí a melhoria das comunidades de vocês. Então, nas próximas semanas, a gente segue esse passo a passo que eu mostrei para vocês aqui. E queria abrir para mais alguns comentários, antes da gente fazer a avaliação final. A avaliação ela é bem importante aqui, viu, gente? Porque é a partir da avaliação que a gente também vai tirar os certificados e melhorar as nossas próximas aulas. Não é avaliação de conteúdo, não é avaliação de vocês, é avaliação da gente, tá? Vocês vão avaliar esse encontro de hoje. Mais alguém quer fazer algum comentário? Temos uns minutinhos. Alguma dúvida? Por favor, Hamilton. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. Eu não manifestei, mas me viram na tela aí, né? Estamos te vendo aqui. Beleza. Só gostaria de dizer que estou participando da reunião, está tudo claro por enquanto, não há nenhuma dúvida e estou satisfeito com a primeira aula. Só isso. Obrigada, Milton, pela sua avaliação e por sua contribuição aqui na nossa aula. Valério? Ok. Júlia, boa noite. Lourdinha, como sempre, Lourdinha, eu não dou conta, Lourdinha. Eu sempre te chamo de Valério, eu vou errar sempre. Você me perdoa, né? O Valério fica aqui ouvindo também. Mas, Júlia, foi muito bom. Eu, a princípio, assim, quando você falou para falar sobre o Anexo 1.1, eu falei, vou deixar a Júlia falar, porque, a princípio, todo mundo precisa de ouvir
de vocês essa situação, né? Todos esses informes, eu acho muito bom, porque é vocês que estão passando. Nos próximos, nós vamos entrando aí com você. E outra coisa também que eu gostaria, essas informações todas que vocês puseram, vocês vão tirar uma cópia para gente, para que a gente possa montar isso direitinho no caderno? Vamos sim, vamos mandar tudo para vocês pelo grupo de WhatsApp, podemos mandar por e-mail se quiser, vai estar tudo direitinho, viu? Tá bom. Ótimo, Júlia. Muito bom, viu? E vocês estão de parabéns. Obrigada, Lourdinha, muito obrigada. Eu sempre vou te chamar de Valéria, e depois que eu escuto sua voz, eu falo assim, eu chamando a Lourdinha de Valéria. Sempre esqueço, Lourdinha. Tá, obrigada. Obrigada. Marcelino, por favor. Boa noite, gente. Peraí, tá tranquilo aí? Como é que tá? Boa Tá noite. tranquilo, estamos te ouvindo e te vendo. Deixa eu falar. Eu tenho duas, eu não sei se seja dúvida. É o seguinte, quem não participou dessa primeira aula agora, pode escrever e participar da próxima? Pode e deve. É bom você perguntar isso, Marcelino, porque como a gente vai gravar a aula, a pessoa que não assistiu essa aula, ela vai poder assistir gravado, a gente vai mandar o formulário da avaliação para ela fazer, e ela pode acessar a segunda aula com a gente. Tá bom? Então, ela pode entrar. Inclusive, a gente tem outros horários, gente. A gente tem 9h30 da manhã, de 9h30 às 11h30 da manhã na terça-feira, e na quarta-feira a gente tem mais 2 horários, além desse de terça-feira à noite, né? E na quarta-feira a gente tem mais 2 horários. Nós vamos mandar no grupo de WhatsApp para vocês, mas a gente tem de 3 às 5 na quarta-feira à tarde, de 3 horas da tarde às 5 da tarde, e na quarta-feira à noite, de 6h30 a 8h30 também, viu, Marcelino? Então, ajudem a gente, compartilhem o link, pede o pessoal para inscrever, porque pode e deve se matricular. Não, tranquilo. E a outra situação é o seguinte, vocês vão desenvolver alguma planilha, principalmente quando a gente estiver trabalhando com o microcrédito, alguma planilha para a gente estar fazendo esses projetos também, porque isso ajuda demais para a gente, né? Os cálculos já programados na planilha, né, Marcelino? Isso seria interessante. Vamos fazer sim, vamos fazer sim. Para quem conhecer um pouquinho de planilha, a gente já envia, e quem tiver alguma dificuldade, não entender muito de como é que organiza a planilha, a gente pode marcar um cursinho aí, uma formação para ensinar a mexer nas planilhas. Vamos sim, viu? Tá, tranquilo. Beleza. Tá bom? Só isso. Falou. Imagina, inclusive a gente vai montar uma planilha para esse curso, para detalhamento de projeto. Foi uma ótima ideia que você trouxe, que aí a gente já monta uma planilhinha para esse curso, porque quem quiser fazer na mão, faz na mão, mas quem quiser fazer na planilha, faz na planilha, né? Isso, ajuda demais, né? Maravilha, boa sugestão, Marcelina, tá acatada. Tá joia. Obrigada. Mais alguém, pessoal? Olha, Júlia, tudo bem? Ô, Luciano. Vai lá, Luciano. Estava faltando isso para alavancar as coisas que estava faltando. Agora sim, agora vai virar um projeto, sim. Agora estava faltando. Então faltavam essas engrenagens para se juntar, poder saber trabalhar as coisas. Porque olha só, uma coisa puxou outra puxou outra, aí você vai chegar num denominador comum, né? Se não tivesse isso aí, eu te chamava você de uma oradora. Lembra que eu falava, você está parecendo uma oradora, que você fala, e chega no final, você pergunta, você entendeu? Não. Você compreendeu? Não. E agora, dessa vez, não. Tudo que você falou deu para você captar ponto a ponto. E antes eu não conseguia captar ponto a ponto. Falei, já dessa menina, eu sou uma oradora, pô. Está parecendo um candidato a presidente da República que está querendo dar uma lavagem cerebral nas pessoas. Mas agora eu entendi e puxou a menina aí que é professora, que mexe com artesanato. Eu sou ligado à área de meio ambiente, que eu sou técnico eletromecânico dentro da empresa da Copasa. O nosso trabalho é meio ambiente, o meio ambiente, eu mexo com água, com esgoto, com tudo mais, entendeu? Então, maravilha. Meu Luciano, grande elogio que eu recebi agora de você, viu? Você falar isso para mim, mas você está vendo o que é a diferença? É quando a gente tem a coisa pronta para caminhar, aí a gente consegue, a gente sai da fama de oradora. Fiquei muito feliz. Obrigada, viu? Você falava, onde é que ela quis me levar? Não tinha objetivo, né? Cadê? Como é que materializa, né?
Agora não, agora você, com os outros, ele ligou os holofotes para todo lado, porque você tinha um holofote central. Falei, agora esse holofote central, não estou entendendo porque, onde é que ele vai brilhar, entendeu? Maravilha, Luciano, que bom que você falou isso e que bom que você está sentindo essa esperança aqui para a gente organizar, porque eu acho que o curso online, ele tem sua limitação, né, gente? A gente, na tela, muito melhor a reunião presencial, mas eu acho que é um espaço muito bom para isso que você falou, para a gente construir rede. E aí a gente tem aqui pessoas de várias comunidades, da região 4, da região 5, né? E isso sempre é muito, muito frutífero para a gente seguir fazendo o melhor possível. Cada um tem um dó diferente das coisas, poder as coisas se juntarem. Maravilha. Pessoal, então vamos fazer nossa avaliação aqui para a gente encerrar nossa primeira aula? Pede o seu Marcelino para me ligar no negócio do posto lá, assim que acabar aí. Marcelino está aqui, está te ouvindo, ele está te ouvindo. Pessoal, é o seguinte, eu vou explicar para vocês como é que funciona essa avaliação, tá? Quem já participou do 2 Dedos de Prosa vai saber fazer. Quem não participou, eu vou ensinar aqui para fazer em conjunto. Deixa eu passar só para o Geraldo aqui, que o Geraldo levantou a mão. Geraldo, por favor. Ô, Júlia, não é só, antes que finaliza tudo, é só para lembrar que a gente tem algumas pessoas que apareceu o nome delas na lista e elas não estavam na inscrição anterior, sabe? Então, é só para a gente terminar e pegar o telefone delas para a gente colocar elas no grupo. Maravilha, Geraldo. Quer fazer isso agora? Então, antes da gente avaliar, eu acho que é importante que depois da avaliação o pessoal vai saindo. E exatamente. Então, interromper a apresentação aqui. Se vocês quiserem checar, por favor, fiquem à vontade. Mas quem são as pessoas que você não achou o nome? Só para a gente já citar elas aqui e a gente saber quem são. Silvia Luciano, mas quem? A Marildo. A Marildo também não se inscreveu, não? Não, no grupo não está inscrito. A Marildo, Cleusa Ferreira. Cleusa, aham. Eu acho que o Eupídio está inscrito, porém não no grupo, mas Eupídio. Aham. Jaqueline, né? Jaqueline. Aham. A Jana que está no grupo aqui é a Janaíne? É ela. Ela mesma, né? É porque está o nome Jana aí no grupo, né? Aí na aula. Mas deve ser Janaíne, não é isso? É isso mesmo. Ela já confirmou aqui que é ela. Então ela não precisa, não. E Valério é o companheiro da Dona Maria de Lourdes? Não, é Dona Lourdinha, né? Dona Lourdinha? Lourdinha, isso. E ele não participou, não. Ela aí, ó. Ela vai falar com você. Fala, Lourdinha. Hoje Valério não participou, tá? E Vanei, que está inscrito aí, vai participar da próxima aula. Então tá ótimo. Então tá tudo certo. É essas pessoas que participaram, que não estavam na lista. Estou colocando o telefone de contato meu aqui e da Júlia, viu, gente? Aí vocês não deixam de pegar e mandar um oi para nós, para a gente mandar as informações para vocês, tá? Tá obrigado. Certo. Glauciene, por favor. Porque o meu esposo não preencheu, acho que, o link de inscrição. Aí eu pedi até para a moça que mandou para mim, o nome dela é difícil pra caramba para falar, sabe? Acho que eu não sei nem pronunciar o nome dela. Kimberly, foi a Kimberly, não foi? Hã? Foi a Kimberly que te mandou? Acho que é esse nome mesmo. Para mandar o link para mim, porque eu fiz a inscrição, e como ele estava dirigindo, entendeu? Ele não conseguiu. Aí, se puder mandar depois... Tá bom, a gente manda para você novamente. Eu não estou no grupo, não, tá? Tá bom. Então, eu vou pedir para você me mandar uma mensagem. Salva meu número aqui no chat, Glau, e manda para mim a mensagem. E aí, amanhã eu te mando tudo isso, tá bom? Tá bom, beleza, então, combinado. Maravilha. Gente, então a gente vai se ajustando aqui. Vocês vão passando o telefone, vão chamando vizinho, vão chamar primo, vão chamar amigo, vamos chamar as pessoas que a gente acredita que podem somar com a gente aqui para fazer o curso conosco, tá? Então, vamos fazer nossa avaliação. Pessoal, vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Como nós somos hoje, agora até já diminuiu um pouco a sala, né? A gente chegou a 35 pessoas, mas agora nós somos 26 pessoas. Se cada um abrir o microfone para avaliar, às vezes a gente vai levar muito tempo aqui, né? E a gente já está no finalzinho da nossa reunião. Então, a avaliação, a gente organizou ela da seguinte maneira: ela não é uma pergunta,
ela é uma afirmativa e uma negativa. Vocês vão entender, olha só. Eu vou perguntar para vocês sobre a linguagem e a comunicação da reunião. Então, eu vou perguntar para vocês assim. Vou perguntar, não. Eu vou ler a afirmação. As explicações foram feitas com linguagem adequada e os termos usados foram de fácil compreensão. Se vocês concordarem com essa avaliação, com essa afirmação aqui, vocês vão levantar a mão ou fazer um joinha para mim. Mas, se vocês... Ó, igual a Jana fez aqui, Ivane fez aqui, tá vendo? Lurdinha fez aqui para mim. Beleza. Mas vou baixar aqui a mão de vocês. Deixa eu baixar aqui a mão para mostrar para o pessoal, ó. Que ainda não está valendo não, tá? Se você não concorda com aquela afirmação ali que eu fiz, eu vou ter a versão dela na negativa logo depois, ó. As explicações não foram feitas com a linguagem adequada e os termos usados não foram de fácil compreensão. Aí se você achar que é uma negativa, é só você aguardar, que aí, na primeira, você não levanta a mão e você pode levantar a mão na negativa, tá? Então, em vez de fazer uma pergunta, como vocês vão ter como dizer sim ou não para mim, a gente já dá o sim e dá o não. E vocês votam naquela que vocês concordam, tá bom? Então, todo mundo entendeu? Entendeu? Beleza. Então, vamos começar para valer, tá? Vamos lá. Sobre a linguagem e a comunicação da reunião. As explicações foram feitas com linguagem adequada, os termos usados foram de fácil compreensão. Levanta a mão para mim quem concorda. Maravilha. Bastante gente. Vou baixar a mão aqui de vocês, viu, pessoal? A linguagem e a comunicação agora, a negativa. As explicações não foram feitas com a linguagem adequada, os termos usados não foram de fácil compreensão. Isso aqui, gente, também é aquela coisa assim, fiquei com alguma dúvida, tem algumas coisas que ainda são difíceis, que eu ainda não compreendi, que eu gostaria de mais tempo para aprender, né? Então, quem acha que tem algumas coisas difíceis ainda, pode levantar a mão. Sem medo de ser feliz, tá, gente? A avaliação é sempre importante, para a gente melhorar sempre. Deu bom? Coisa boa. Então, tá bom. Unanimidade, coisa boa. Metodologia da aula e do vídeo, tá, gente? Então, aquele vídeo que a gente passou para vocês, inclusive. O conteúdo está bem organizado. Consegui entender bem o tema da aula e quais serão os próximos passos. Quem acha que o conteúdo foi bem organizado e que conseguiu entender quais são os próximos passos, por favor. Maravilha, gente. Chegamos aqui às 7, 8, maravilha. Obrigada, viu? Vou baixar a mão de todo mundo e vou para a negativa. O conteúdo não está bem organizado e eu não consegui entender sobre o tema da aula e quais serão os próximos passos. Quem ainda está com um pouco de dúvida, acha que o conteúdo pode melhorar, a gente pode organizar um pouco melhor, por favor, levanta a mão para a gente. Maravilha. Quem levantou a mão e quem quiser, por favor, manda sugestão para a gente lá no grupo do WhatsApp, do que a gente pode melhorar, como que a gente pode organizar melhor, tá? Nós estamos muito abertos para isso. Sobre a aprendizagem percebida. Eu consigo explicar o conteúdo que eu aprendi hoje para outras pessoas. Quem acha que consegue sair daqui e explicar o que eu vi aqui hoje para outras pessoas? Maravilha, gente. Muito obrigada. Vou baixar aqui a mão de todo mundo. E aprendizagem percebida ainda. Eu não consigo explicar esse conteúdo para outras pessoas. O conteúdo é difícil, tem muita coisa, eu ainda não consigo explicar, não. Maravilha, gente. É isso. Estou gostando da avaliação, é isso mesmo. A gente tem que falar aquilo que tem que falar mesmo. Então, é importante para a gente trazer mais esses conteúdos, a gente trabalhar um pouco mais, ter mais espaço para tirar dúvida, né? Ótimo, muito obrigada. Afetividade e pertencimento. A aula me deu ânimo e motivação. Voltarei na próxima semana. Coisa boa, gente. Tá até estourando mãozinha assim, ó. Felicidade que dá.
Coisa boa. Vou baixar a mão de todo mundo, viu? Obrigada, gente. A aula não me deu ânimo e motivação. Acho que não voltarei na próxima semana. Alguém acha que, tô meio desanimado, não sei se é isso. Então, missão cumprida, né? Deu certo, viu, gente? Essa é a nossa avaliação. É assim que a gente vai fazer todo final de aula. Mas, só dizer para vocês que hoje é terça-feira. Na quinta-feira, nós vamos enviar lá no grupo de vocês o conteúdo da aula, os materiais, e também vamos fazer uma enquete de avaliação e abrir uma caixinha para sugestões. Então, se vocês quiserem mandar sugestões lá e avaliar um pouco melhor ou um pouco pior, ou trazer alguma sugestão, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Agradeço a presença de todas e todos. Obrigada também a Geraldo e o Vitor pelo apoio aqui na reunião de hoje. Até logo, foi um prazer conhecer você, viu, Glau? O pessoal todo que veio hoje pela primeira vez, e aos que eu já conheço. Muito obrigada. Satisfação imensa. Até logo, viu? Tchau, Lourdinha. Tchau, Marcelino. Seu Luciano, que coisa boa. Tchau, Júlia. Tchau, todo mundo. Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite a todos, gente. Muita paz. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Júlia. Alô, boa noite. Eu, Bom dia, Júlia. todo mundo.